Estamos começando mais um ICD Educa, o podcast do Instituto da Criança com Diabetes, e esse é o Papo de Quem Cuida. Quem está comigo aqui hoje é o Dr. Alessandro Pacheco, médico, psiquiatra, formado pela URGS e há 15 anos aqui no Instituto da Criança com Diabetes. Psiquiatra da infância e da adolescência, formado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Hospital Psiquiátrico São Pedro. Muito obrigado pelo seu tempo, doutor. Obrigado, Bruno. Uma boa tarde para todos os ouvintes, todos os espectadores. É uma alegria a gente poder estar aqui ajudando, transmitindo um pouco mais para os pacientes, para os familiares, para todo mundo que gosta de se envolver, gosta de aprender um pouco mais sobre a saúde mental, sobre o diabetes. Isso aí, que legal. Doutor, saúde mental é um assunto que está em voga, né? Antigamente se falava menos disso, né? Por que se fala mais de saúde mental agora? Olha, Bruno, eu acho que a sociedade como um todo, ela evoluiu nesse sentido, né? A gente observa, por exemplo, uma série de figuras públicas, né, personalidades que começaram a trazer, a se manifestar até nos meios de comunicação, alguma dificuldade que tem, alguma situação que levou eles a buscarem um tratamento psiquiátrico, né, alguma condição que possa ter deixá-los um pouco mais ansiosos, ou passando por um quadro de luto, de depressão, né, e tudo isso aí contribuiu. Eu acho que para a sociedade trazer mais esse assunto, conversar sobre isso, né? Então eu acho que não só os profissionais e os pacientes, mas também as figuras públicas, né, começaram a se sentir mais à vontade de levar para o dia a dia, levar para a mídia, para os meios de comunicação, a importância de se falar sobre saúde mental, da prevenção, dos tratamentos que existem, né? Acho que tudo isso aí, acho que foi um conjunto que está fazendo com que a sociedade como um todo esteja mais mobilizada, buscando uma maior ajuda, uma maior união no atendimento, no tratamento desses transtornos. O diabetes tipo 1 é uma doença que precisa de um olhar interdisciplinar, né, de vários profissionais. Onde entra a saúde mental e qual é a relação do diabetes, qual é a importância da saúde mental para quem tem diabetes tipo 1? Olha, como tu falaste, tem que ser uma equipe multidisciplinar. É importante essa equipe também, toda ela, quando for atender o paciente desde o início, desde as primeiras consultas, já entender que o diagnóstico, principalmente um diagnóstico precoce de uma doença crônica como o diabetes, isso aí para uma criança, para um adolescente, vai exigir muito do ponto de vista emocional, né? Todo o cuidado, monitoramento, controle da glicemia e aplicação da insulina, os cuidados com a dieta, atividade física, né? Isso aí tem um reflexo, né, no ponto de vista emocional, né, de alguém tão jovem, né, que começa a ser exigido, né? Então, quando o paciente busca o ICD, não é por acaso que a gente tem aqui psicóloga Ana Maria, estou eu como psiquiatra, temos outra colega psiquiatra, a doutora Letícia, e agora a gente já faz 3 anos que está com os residentes de psiquiatria da infância e da adolescência passando aqui, né, justamente para ter mais essa ajuda, mais esse apoio, né, do ponto de vista assistencial e também do ponto de vista até acadêmico, né? Os residentes sempre nos trazem muitas novidades, muitas dúvidas, muitas perguntas. A gente aprende muito com eles, né? E os pacientes também, né? Então tem que ter essa equipe aí que trata a saúde mental e a gente, por sua vez, vai sempre dialogando com os colegas, né? Endocrinologistas, né? Os colegas da área da nutrição, educação física, da área da enfermagem, para tentar ver o paciente de uma maneira bem global, né? Não tratando apenas a questão da glicemia, do diabetes, das complicações que a gente vê do ponto de vista neurológico, oftalmológico, renal, outras manifestações clínicas, mas também psiquiátricas e emocionais. Isso faz toda a diferença, né? Para o diabetes tipo 1, ele exige muitas decisões ao longo do dia, né? O que tu vai comer, quando tu vai comer, aplicar a insulina várias vezes ao dia, medir a glicose. Então, isso acontece 24 horas por dia, todos os dias, né? E isso cansa psicologicamente, né? Sim, sim. A gente atendendo os familiares, eles trazem muito essa demanda, né? Como eu posso fazer para tornar a rotina do meu filho ser uma rotina mais leve,
uma rotina mais tranquila, no meio desse turbilhão que para algumas famílias é um diagnóstico, né, o primeiro contato com o diabetes, né. Eu falo para algumas famílias porque o diabetes ele tem um componente também genético, hereditário. Então, para outras famílias, o diagnóstico nem sempre ele é uma novidade, né. Isso aí, por incrível que pareça, isso aí inclusive tem um achado paradoxal em muitos estudos que tratam a saúde mental de pacientes que têm diabetes. Se tu tem um familiar que tem um diabetes tipo 1 e outro familiar acaba também manifestando essa doença, esse diagnóstico, por mais paradoxal que seja, às vezes esse o segundo familiar, ele sente mais à vontade, mais acolhido e já vê uma trilha por onde ele possa seguir. A família já tem um conhecimento. Então, inicialmente, a gente acreditava que poderia ser um peso, né, tu ter 2 pacientes com uma doença que se manifesta tão cedo. Mas o retorno que os pacientes muitas vezes nos passam é justamente o contrário. Então, eu ouço muito dos pacientes, principalmente pacientes mais novos, esse relato: olha, doutora Alessandra, a minha irmã já tinha contato, já sabia como é que ela se cuidava, a minha mãe ou meu pai tem. Então, isso aí é algo que, de uma certa maneira, também ajuda esse pequeno paciente não se sentir excluído, né? Ele, dentro de casa, ele já vê outras pessoas também passando pelos mesmos cuidados, pela mesma rotina. A gente sabe que essa doença, ela gera essa exaustão mental, né? E isso acaba acontecendo com todos os pacientes invariavelmente, porque é difícil mesmo a rotina do dia a dia, né? Mas qual é o momento de saber que precisa de ajuda? Qual é o momento que tu sabe que, quais são os sinais que eu vejo no meu filho, na minha filha ou em mim mesmo, que está na hora de procurar ajuda? Essa pergunta que tu me faz, Bruno, eu acho que é uma pergunta muito importante, viu? Talvez seja a pergunta que eu mais receba, assim, dos familiares aqui no ICD, nesses anos todos de atendimento. Os familiares trazem habitualmente essa situação que está descrevendo. Olha, meu filho, minha filha, né, começou a ficar mais desanimado, mais triste, mais irritado, começou a ter um pouco mais de dificuldade na escola, né? Doutora, a gente trata isso, tem que tratar isso aí, e às vezes a gente tem que conhecer realmente bem esse pequeno paciente, né, da família, para ver até que ponto é uma manifestação que a gente considera assim normal, habitual, de qualquer pessoa tão nova ter que se defrontar com uma mudança drástica assim na sua vida, né? E até que ponto é algo que está já exagerado, está a mais, né? A gente costuma dizer que os pacientes começam a passar de vários meses, 4, 5, 6 meses, muito triste, muito desanimado, muito desesperançoso, muito choroso, né? Aquela criança que vai deixando de fazer coisas que ela gostava de fazer, vai abandonando um brinquedo, um esporte, ou até algumas amizades. Isso aí são alguns sinais que a gente tem que levar para uma avaliação, né? Buscar uma avaliação com psicólogo ou com psiquiatra. Pode ser um sinal, né, que o jovem está com alguma depressão, né? Ou está muito ansioso, muito preocupado, né? Aqueles jovens que começam a ter problema para dormir, começam a ficar muito preocupados com a questão da alimentação, com o controle, começam a fazer uma monitoração a mais, fazer um controle a mais exagerado, né, dos níveis glicêmicos, começam a controlar também se os familiares estão bem com a saúde, se eles estão doentes ou não. A gente tem que ficar atento, né, se a criança não está ficando muito ansiosa, né, muito obcecada com esses termos aí médicos, doença, diabetes, focalizando muito na doença, né? Tá? Alteração de apetite também, a gente, importante também ficar atento, senão começa a iniciar alterações alimentares, muita seleção na comida, muita restrição, muita preocupação com peso, né? Muita dificuldade em seguir as orientações de nutricionista. Outro cuidado que a gente tem que ter sempre é como é que está no colégio, porque às vezes em casa a gente não vê muita manifestação, né? A gente sabe que hoje em dia
carga horária de trabalho dos pais às vezes não permite eles ficarem tanto tempo com os filhos durante a semana, então os professores às vezes eles vão sinalizando, né, que no colégio a criança está mais irritada, está mais isolada, está mais ríspida, está confrontando mais os professores, os colegas. Aí também cabe uma avaliação com o profissional da área da saúde mental se está tudo bem do ponto de vista emocional, né? A gente falou sobre esse atendimento interdisciplinar, né? E a gente tem aí o papel da psicóloga, que o senhor citou, Ana Maria, inclusive ambos há mais de 15 anos aqui no ICD, então uma vasta experiência, né? Mas como o senhor é psiquiatra, queria aproveitar já para perguntar, e eu tenho certeza que é dúvida de muitos, como o tratamento medicamentoso entra na rotina do diabetes? Porque a gente sabe que medicamentos, até emoções influenciam, né, no manejo ali do diabetes. Como é que funciona esse manejo assim de fazer o tratamento, tomar a medicação e o que isso muda na vida dessas pessoas? Bruno, realmente pode ser uma mudança e tanto, né? Se bem que quando a gente fala do uso de medicação, a gente está sempre pensando, vai usar medicação para quê? Para alguma condição emocional, né? E dentro da psiquiatria, algumas condições elas são muito breves, muito limitadas, às vezes até na infância e na adolescência, enquanto outras são mais crônicas, né? Tá? Então vamos pegar, por exemplo, os quadros que mais podem aparecer, mais comuns, os pacientes diabéticos, com diabetes tipo 1. São os quadros de depressão e os quadros de ansiedade. Tá? Bom, a gente já sabe, como tu falaste, que a saúde mental ela vai influenciar, inclusive, nos níveis glicêmicos, né? A gente já tem inúmeros estudos mostrando que pacientes que têm uma depressão, estão deprimidos, ou são pacientes que estão muito ansiosos, muito preocupados, aquele adolescente que é muito preocupado com a nota, com o desempenho escolar, que não consegue dormir, não consegue relaxar na véspera das provas, né? Ele vai ter uma alteração dos níveis glicêmicos, ele não vai conseguir controlar bem a sua glicemia, mesmo medicado adequadamente com o endócrino pediatra. É aquela criança, adolescente que é muito mais maduro do que deveria ser para aquela idade, né? Isso aí a gente pega muito no ICD aqui. A gente tem muitos pacientezinhos que são extremamente assim, responsáveis, eles são extremamente cuidadosos e eles sofrem com isso. Então eles vão levando às vezes quadros de ansiedade ou até quadros de depressão, às vezes por anos, né? E quando chegam no tratamento, às vezes já vem num grau de sofrimento, de esgotamento, não pelo diabetes, mas por todo um peso que eles carregam, assim, de serem exageradamente cuidadosos, né, responsáveis com eles e às vezes até sendo responsáveis pelos familiares, né? Tá? Então o uso de uma medicação que tenha uma ação ali antidepressiva ou tenha um efeito para aliviar a ansiedade, essa medicação, inclusive com o tempo, ela vai ajudando esse adolescente a controlar melhor os níveis glicêmicos, a glicemia vai baixando, vai normalizando a glicemia. E hoje em dia, a gente, de algumas décadas para cá, nós estamos num período muito feliz dentro da psiquiatria, que temos medicações mais modernas, que ao contrário dos remédios iniciais, os primeiros antidepressivos e as primeiras medicações para tratar a ansiedade, essas mais modernas, elas praticamente não alteram a glicemia, elas não vão aumentar e não vão diminuir, elas vão equilibrar. E o paciente, conforme ele vai saindo daquele quadro de desânimo, de tristeza, de depressão ou de ansiedade, ele vai vendo que ele consegue controlar, ele consegue antecipar melhor o nível da glicemia, fica mais fácil para o colega endocrinologista fazer os ajustes, manter um tratamento basal. Então eles têm uma relação aí constante, né? Um influenciando o outro, né? E o tratamento não é só feito no consultório com remédio, né? Como manter esse tratamento e manter a saúde mental fora do consultório, fora desse ambiente médico? Esse é um aspecto que eu considero muito gratificante, assim, de tratar os adolescentes, tratar essa faixa etária, né? Porque a criança, o adolescente, eles têm um potencial tão grande para tanta coisa, eles são curiosos, eles são inteligentes, a gente tem muita esperança neles, né? Eles irradiam isso para a gente, para o profissional, né? Assim,
uma coisa boa, né? Um potencial, né? E a gente tem um retorno cada vez mais otimista, até do ponto de vista da endocrinologia e da psiquiatria, no sentido que os tratamentos endocrinológicos e psiquiátricos que são oferecidos hoje, eles fazem com que o paciente possa viver décadas, muitos anos, e ter a mesma expectativa de vida de uma pessoa, né, que não tem depressão, não tem ansiedade, não tem diabetes. E além disso, a gente pode complementar, como tu fizeste na pergunta, né? Como é que a gente vai complementar isso, além do atendimento no consultório, além da psicoterapia e além da medicação? Criança e adolescente, ele responde muito bem, por exemplo, com atividades esportivas, né, com esporte. A gente pega estudos recentes, revisões recentes de literatura, a gente vê que muitos quadros de depressão, muitos quadros de ansiedade, tu agrega, tu coloca ali uma atividade física regular, algumas vezes por semana, vai ter uma melhora muito evidente, né? A criança, o adolescente vai necessitar de uma quantidade muito menor de medicação, e tu vai ter uma melhora muito mais rápida, não só do controle do diabetes, dos níveis glicêmicos, mas também do ponto de vista da depressão e da ansiedade, da qualidade de sono. E também. as pessoas acham às vezes que não faz diferença, né? Uma vez na semana acha, é pouco, não vou fazer e tal. Mas faz muita diferença. Tem diferença. Qualquer minuto, qualquer hora, qualquer turno que tenha disponibilidade, é importante a gente agregar nesse tratamento também uma atividade física regular, né? E outras coisas também, né? A gente estava há pouco conversando aí o papel das manifestações artísticas, né? Aquele adolescente que sai de casa para aprender a tocar um instrumento musical, se envolver com um conjunto, aí já tem aquele grupo social ali, vai se sentir aceito, né? A presença, uma coisa muito importante, a presença dessas figuras públicas que vêm no CD ou aparece na mídia, mostrando que através da música a pessoa consegue, mesmo tendo diabetes, né, ser um bom músico, ser reconhecido nacionalmente ou até internacionalmente. A gente teve recentemente aqui a visita da Paula Toller, que tem diabetes e é uma música conhecida, aí uma cantora conhecida em toda a América Latina, né? O Dado Villa-Lobos também, do Legião Urbana, né? Ana Carolina também. Então temos aí vários cantores que são a prova, né, de que a pessoa pode ter uma doença como diabetes e também desenvolver uma carreira de sucesso. E o jovem vai espelhar nisso. O jovem vai ver que mesmo ele tendo diabetes, ele pode ser um cantor, ele pode ser músico, ele pode se identificar com o Alexander Zverev, que recentemente, aí desde 2002, tornou público, né, que ele tem ali o diabetes mellitus tipo 1 e tem até uma fundação, né, para auxiliar que os pacientes tenham insumos, tenham tratamento, né? Então é mais um exemplo aí do quanto que o esporte pode ser um motivador, né, pode agregar no tratamento e auxiliar aí aquele jovem a sair da depressão, do quadro de ansiedade, né? E a importância de colocar o manejo do diabetes dentro dessa rotina, né? Porque ele vai ter que aplicar a insulina, vai ter que medir a glicose, vai ter que fazer tudo isso. Mas é importante que se faça essas coisas e coloque o tratamento como algo natural dentro disso, né? Isso aí eu sempre coloco de tentar naturalizar, né? Tentar colocar no dia a dia. A gente sabe, a gente está apoiando os pacientes, a gente vê ainda os pacientes nos trazem, né, situações que eles sentem que são discriminados, né? Então o ICD tem um papel muito grande nisso também, de apoiar, de acolher e estar junto também, né, nessa defesa dos direitos, né, do paciente que tem diabetes, né, dele ser aceito, né? Estava falando há pouco do Alexander Zverev, ele foi um que sofreu, né? Imagina, né, se um sujeito que foi aí o campeão mundial de tênis sofreu isso, uma discriminação, preconceito por ter que aplicar insulina além do decorrer das partidas, né? Como é que o nosso paciente não vai sofrer isso? Sim, a gente tem que reconhecer que isso aí existe e tem que combater, né? E essas figuras públicas combatendo isso, né, mostrando que eles têm o direito de fazer seu tratamento, de se cuidar,
né? Isso aí tem um impacto muito grande, né, para o pacientezinho que está ali, né, no colégio, no seu curso, né, para a gente poder conversar com o professor, com o monitor, que às vezes não tem muita instrução, né, a necessidade dele ter um atendimento às vezes mais individualizado na sala de aula ou durante seu esporte, para poder ter um momento de medir a glicemia, poder fazer a aplicação de insulina, né, ou se tiver hipoglicemia, fazer ali uma reposição de glicemia, de açúcar, com sachê de açúcar, se hidratar um pouco, né. Fazer isso, né, de forma natural. Natural, né? O diabetes também é uma doença que envolve muito a família, né? E a família, sim. além de ser parte importante do tratamento mesmo, às vezes também se sente muito culpada, né? Sim. Como é que é o papel da família e a importância disso para o paciente? A família, eles são os grandes aliados, a grande base, né? Então a gente trabalha muito com a família, a gente tem que trabalhar com a família, porque eles são muito sensíveis também, né? E eles são muito sensíveis à questão do sofrimento, mas também à questão da melhora, viu? Dos avanços. Eu sempre coloco com os familiares isso, olha, tem que valorizar o esforço do paciente. Às vezes vai demorar para sair da depressão, vai demorar para sair do quadro de ansiedade, vai demorar para equilibrar, para baixar os níveis glicêmicos. A hemoglobina glicada pode demorar, você pode demorar semanas a meses. E a gente tem que ir valorizando, não o resultado, a gente tem que valorizar o esforço, a dedicação. Nossos pacientes são extremamente dedicados. A gente vai pensar aí, uma criança, 4, 5 anos, recebendo um diagnóstico que poderia abalar, e costuma abalar pessoas maduras, adultas, né? E ter que matar isso aí no peito, se esforçar, mudar a sua rotina, né? Tem que ter ali aquele controle regular, diário. A gente tem, só por isso, eles já são os guerreiros. Né? Entender o porquê fazer tudo isso. Entender, ainda ter discernimento, né? Para isso, onde é que vai chegar tudo isso aí, né? Então, a família, a gente tem que dar apoio muito para a família também. Tem que fortalecer a família. Eu, habitualmente, sempre, em algum momento das consultas, pergunto, avalio com os pais como é que eles estão do ponto de vista emocional, se eles consideram que seria o caso deles buscarem um apoio também, buscar uma ajuda, porque a gente entende que alguns podem se sentir assim muito sobrecarregados ou até culpados por se sentirem sobrecarregados, e a gente tem que aliviar isso, tem que aliviar esse peso na família, no paciente, tem que procurar deixar a família bem tranquila, que eles estão se esforçando, estão auxiliando, né? Tem que estar sempre apoiando a família. Assim. E aquela dúvida muito recorrente, né? Como ajudar o filho ou a filha sem pressionar demais? Porque muitos pais sentem essa culpa também, né? Como ajudar, como ensinar a voar, a ter autonomia, mas sem pressionar demais. Isso aí acho que é o grande dilema da gente educar, ser pai, ser mãe, né? A gente, quem tem ou quem não tem diabetes. Tendo ou não tendo diabetes, né? E tem que ser aos poucos, tem que ser gradualmente. A gente trabalha aqui com esse CD de ensinar a voar, né? Do lema aqui do ICD, ensinar a voar. Então, a gente entende que isso aí tem que ser aos poucos. A gente quer que eles tenham independência, que eles tenham autonomia, que eles tenham segurança, mas aos poucos a gente tem que estar no início do lado, tem que estar próximo, conforme eles vão crescendo, amadurecendo, eles vão assumindo cada vez mais o cuidado do tratamento, o autocuidado, a autogestão. Nossa equipe de enfermagem, ela 100%, ela trabalha muito com isso, com a criançada, com a meninada, né? Vendo em que estágio que eles estão da monitoração, de quanto eles conseguem monitorar, cuidar, já consegue se aplicar, né? E aos pouquinhos, a gente vai também muito em função da faixa etária de cada um e até também do quanto que tem a capacidade cognitiva dos pequenos de entenderem toda essa dimensão aí, né? Alguns mais jovens realmente é muito difícil eles entenderem, ter uma compreensão do que é uma doença que às vezes a manifestação vai vir a longo prazo, crônica na vida adulta, né? Então a gente tem que ter muita paciência, muita calma, respeitar o ritmo de cada um e sempre valorizando assim, o esforço, a dedicação, né? Sempre valorizando. Isso aí acho que vai sempre funcionar mais do que fazer uma crítica, assim, quando não obteve um resultado, né? Então hoje em dia a gente também tem muita
flexibilidade nos tratamentos, né? Então, acompanhando os pacientes aqui no ICD, às vezes um paciente chega um pouco desanimado, né? Ó, doutor, não estou me sentindo bem, a gente está tentando agora um antidepressivo, né? Mas não estou ainda me sentindo bem, ainda estou sentindo muito desanimado. Olha, não tem problema, gente. Felizmente a gente está no momento aí da história da medicina que a gente tem várias opções de medicação, tratamento com insulina também. Então tu vai individualizando, vai conhecendo o paciente, tu consegue individualizar cada caso. Como é que vai ser o tratamento com insulina? O que a gente pode agregar, tirar, modificar? E o tratamento psiquiátrico é a mesma coisa. Né? Dá uma tranquilidade, olha, vamos fazendo tudo com calma, no teu ritmo. Se não se adaptou, se algum remédio deu efeito colateral, a gente vai ter outras opções, a gente pode substituir, isso pode e deve substituir por um remédio que seja mais adequado, né? Que o paciente se sinta realmente bem, né? É importante que saibam que não precisam, não estão sozinhos, né? Estamos caminhando todos juntos e que pedir ajuda é uma questão de maturidade também, não de fraqueza, né? É importante que saibam que pedir ajuda faz parte, né? Não é uma coisa individual da pessoa que não está conseguindo. Não, muitas pessoas precisam pedir ajuda e isso é importante que façam, né? E aí, tu está trazendo um dado muito interessante. Há alguns anos, aqui dentro do Grupo Hospitalar Conceição, eu e alguns colegas, a gente se deu conta que a gente teria que ampliar a nossa unidade de psiquiatria para ter unidade para adolescentes que tivessem quaisquer transtornos mentais, assim. Né? Então foi uma luta que a gente teve que ter junto até com a prefeitura, com os gestores, para poder dar essa justificativa, que a gente tem essa demanda, uma demanda que não estava sendo atendida de adolescentes que eventualmente iam precisar de uma hospitalização psiquiátrica. E a minha surpresa, conforme a gente está esses anos com essa unidade, e até com residentes de psiquiatria da infância e adolescência, minha surpresa é que uma boa parte das adolescentes que internam com a gente, elas que pedem ajuda, elas que chegaram para a família, para os familiares e disseram, olha, pai, mãe, não estou bem, estou muito deprimido, estou muito angustiado, eu não estou legal, eu quero internar. Né? E a gente vê isso aí nos adolescentes, nos jovens, às vezes a gente não vê nos pais, não vê nos adultos. Então, às vezes, esse jovem, esse adolescente é o motivador, como tu falou, é sinal de maturidade pedir ajuda e faz com que depois, posteriormente, um pai ou uma mãe chegue para a gente, em particular, e comente, olha, eu sempre achei que tinha que fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, mas nunca busquei ajuda. Mas estou vendo que meu filho, a minha filha está sendo muito mais maduro que eu e está buscando essa ajuda aí. Então é mais um exemplo de o quanto que essa meninada aí nos surpreende, né? E nos serve assim como exemplo, como incentivo para a gente seguir auxiliando eles e até os familiares, né? Os familiares, eles se sentem assim mais autorizados a buscar o atendimento quando vê que o filho entende que é alguma coisa natural, buscar atendimento na área da saúde mental. Perfeito. Doutor, teve alguma coisa que nós não falamos que o senhor acha que é importante estar nesse episódio? Olha, eu sou suspeito, né? Porque eu sou aí psiquiatra há algumas coisas décadas. Importantes tem demais, né? E tenho aí esse carinho pela criançada, né? Saio daqui, no hospital também trabalho com criança e adolescente, como eu falei nessa parte da internação. Então sempre teria assunto, né? Mas sem dúvida essas colocações que tu trouxeste, Bruno, são fundamentais, né? Isso aí a gente tem que estar sempre aberto, sempre lembrando, né, a população, a comunidade, a sociedade, que esses assuntos a gente tem que estar conversando, a gente deve colocar em cima da mesa, não só, como a gente estava comentando, no janeiro branco, né, ou no setembro amarelo, né, isso é algo que a gente pode, o ano todo, tentar ter essa conversa, esse diálogo, se a pessoa não está bem, sentir à vontade, até porque às vezes no posto de saúde, com médico clínico, com pediatra, com enfermeiro, já pode ser uma porta de entrada para começar a desabafar e depois, se for o caso, já pedir um encaminhamento ou ser encaminhado para um especialista, né? Então, a saúde mental, a gente tem que aproveitar esse momento bom que as pessoas estão conversando, né? Estão verbalizando, né? Essa demanda, essas necessidades, essas curiosidades, essas dúvidas,
e tem que estar aí sempre esclarecendo, ajudando a esclarecer, né? Esse é o nosso ICD Educa, uma ferramenta de educação em diabetes do Instituto da Criança com Diabetes. E o nosso papo de quem cuida hoje foi com o Dr. Alessandro Pacheco, médico psiquiatra formado pela URGS, né? E da Associação de Psiquiatria, Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, e Hospital Psiquiátrico São Pedro. Muito obrigado, doutor. É uma satisfação. Tá? Uma boa semana para a gente, que possamos ter outros encontros para a gente seguir conversando sobre saúde mental e diabetes.